noite a todos. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa espírita. Boa noite também àqueles que estão sintonizados conosco pelo nosso canal no YouTube. Então, neste momento, nós convidamos a todos, que relaxem nas suas cadeiras, fechem os olhos se quiserem e vamos fazer uma oração por todos nós. Vamos orar por fraternidade. Mestre amado, a fraternidade é a essência de tua mensagem ao mundo. Auxilia-nos a vivenciá-la com os irmãos de todos os credos, com os que pertencem às mais diferentes raças, com os de todos os níveis de cultura, com os mais distantes e os mais próximos de nós, com os que residem conosco debaixo do mesmo teto. A fraternidade não conhece fronteiras nem idiomas. Como, Senhor, seguir-te os exemplos se tantas vezes sequer sabemos o nome de quem chora à nossa volta? Se não fixamos os traços fisionômicos de quem conversa conosco, infelizmente, temos construído mais muros do que pontes. Como é possível que respiremos o mesmo ar e vivamos tão separados assim? Passamos a palavra agora ao nosso amigo Paulo, para a exposição da noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados pela espiritualidade presente de nossa casa. Hoje vamos dar continuidade ao estudo que vimos fazendo do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. Convém lembrar que esse livro é sui generis, porque ele trata dos primeiros passos do Evangelho no lar, coisa que nós, como espíritas, devemos ter constância em fazermos em nossos lares. Então Jesus fazia a mesma coisa na casa de Simão Pedro, onde se discutiam o Evangelho que ele pregava. O tema de hoje se chama o venenoso antagonista. Então, estavam todos muito preocupados, principalmente Filipe, que estava atarantado, nervoso, por tentar saber o que poderia fazer para poder se livrar das tentações que eram todos acometidos. Todos nós sofremos tentações de todos os tipos, Tentações que nos levam para caminhos ruins, que nos levam para pensamentos obscuros. E isso deixava Filipe muito agoniado. Então, Jesus, nosso mestre amado, vendo a aflição de Filipe, contou uma história. Então a história começa assim: que Deus, o Senhor, nosso Pai, precisou de um pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada, rebelde e dissoluta. E aí ficamos a primeira pergunta: Deus precisou? Deus precisa de alguma coisa? Deus é perfeito, é onipotente, é onipresente, é onisciente. Ele não precisa de nada. Mas esse precisou aqui significa o quê? O grande investimento de Deus. Qual é o grande investimento de Deus? Somos nós. Deus investiu na gente por amor. A criação é puro amor. Deus nos fez para sermos felizes. Mas para isso, a parte dele está feita. Essa criação com todos os atributos que nós temos, com livre-arbítrio, não é? Com corpo físico, com escalas de evolução que vão nos levar para outros mundos. Tudo isso Deus nos deu. Mas nós temos que fazer a nossa parte, Porque o Pai trabalha incessantemente. Deus nunca parou de trabalhar. Nós temos que trabalhar também.
Não nos criou para ficar tocando harpa em cima de uma nuvenzinha. Nos criou para fazermos a nossa parte. Então ele precisou de gente para colocar nessa cidade dissoluta, a fim de quê? De levar a mensagem dele, de praticar o bem. Para tanto, ele colocou no centro dessa cidade uma família composta de 5 pessoas. Um pai, a mãe e 3 filhos. A segunda pergunta: por que Deus colocou a família? Uma família. Ele podia ter colocado um pregador, podia ter colocado uma ONG, não é? Podia ter colocado tudo isso. Mas não, ele colocou justamente o quê? Uma família. Nessa história, aí vemos a importância da família, porque é na família que nós vamos desenvolver todos os nossos bons atributos. As nossas virtudes vão nascer na família. Somos pessoas diferentes dentro de uma família, cheia de problemas, né? É aquele filho que é problemático, é aquele parente que a gente não suporta, é aquela sogra terrível que a gente mete o malho. Mas tudo isso faz parte. E Deus quer assim, porque é só assim que nós vamos evoluir. Isso se chama sociedade. E a sociedade começa dentro da família. Então, a intenção de Deus foi justamente, colocou uma família. Só que uma família harmonizada não tem esse ataque do mal. Não tem esse ataque das tentações ruins. Porque estão todos trabalhando focados no mesmo ponto, que é o bem comum. O bem deles e o bem de todo mundo que é ao redor deles. Então, por isso que Deus colocou a família. Porque sabiam que essa família amava eles de todo o coração e faria o serviço que ele tinha pedido para ser feito. Né? Então, essa família fundou o quê? Um núcleo de caridade e fé. O que é um núcleo de caridade e fé? É aquele núcleo que vai se desenvolver para fazer o bem. Aqui nós vamos fazer um adendo. Não há necessidade que seja uma só família para fazer isso. Aqui na nossa casa é um núcleo de caridade e fé. O nosso centro espírita faz o quê? Trabalha em função assiste aqueles que estão necessitados, seja materialmente, que são as famílias que nós atendemos, seja espiritualmente, que somos todos nós que estamos aqui presentes. Todos nós temos algum probleminha, às vezes até um problemão, né? E é num núcleo de caridade e fé, como é aqui, que nós vamos buscar soluções, alento, né? Acalanto, isso tudo nós vamos buscar aqui. Não estamos tirando mérito das outras religiões e dos outros centros que se ocupam também com caridade, também com núcleo de fé. Nós não estamos, todos têm o seu valor, né? Mas como nós estamos aqui agora, estamos falando que o nosso recanto de luz é também um núcleo de caridade e fé. Então, essa família se colocou em função de agradar a Deus e fazer tudo aquilo que havia necessidade de ser feito. Só que o que acontece quando nós estamos na prática do bem? Nós somos atacados pelo mal. Existem aqueles que ficam com ciúme, outros ficam com raiva da obra que está sendo feita. Sempre vai ter aquele que diz assim: mas o que esse cara está querendo? Ele não é santo para estar fazendo isso. E isso aqui é um ataque do mal, não é? Porque ele está tentando o quê? Terminar uma obra que está se criando para fazer o bem. Então era isso que as trevas faziam. O espírito das trevas começou então a trabalhar com uma luta tenaz para poder terminar com toda a obra que essa família fazia. A primeira coisa que fez, lançou essa família os morcegos da maledicência. E o que é a maledicência? A maledicência é aquilo que se fala contra uma pessoa. São as famosas fake news, que hoje em dia está tão em moda. Então, começou a criar essa maledicência para quê? Para minar o que essa família estava tentando fazer. Só que Jesus, em todas as histórias dele, ele está colocando aqui, nesse caso, o mal e a arma contra esse mal. E a arma com esse mal é
a tolerância. É com a tolerância que nós vamos vencer a maledicência, né? Vamos tolerar. Fica frio, como a gente diz, e deixa passar isso ao largo. A verdade sempre vence. Demora um pouco às vezes, mas o bem aparece. Então é isso que a gente tem que ter, tolerância. Quando nós estamos tendo tolerância, nós estamos também trabalhando dentro de nós aquilo que a gente pode chamar de quietude, de mansetude, que é o que o mestre tanto deu como exemplo. O mestre nem falava sobre a mansetude, porque o mestre era muito mais exemplo do que palavras. E o exemplo do mestre era totalmente a mansetude. E se vence as pessoas com essa mansetude. É com essa coisa que a gente vai afastar a maledicência, com essa tolerância. Aí então, o espírito do mal movimentou a pobreza, cercou essa família com a pobreza. A pobreza, gente, é uma prova. Na maioria das vezes é uma prova. Até pode ser uma expiação, mas é, na maioria das vezes, uma prova. Por quê? Porque na pobreza nós vamos o quê? Desenvolver o quê? A aceitação, a resiliência, não é? Então, quando nós aceitamos, temos tolerância, já temos a tolerância, temos a aceitação, nós vamos entender que aquilo ali é uma prova e que isso passa, né? O pobre também faz caridade. Aliás, diga-se de passagem que o pobre faz mais caridade que o rico, se deixar. Porque o pobre tem uma coisa a menos que o rico: egoísmo. O rico, quando tem muito, ele quer mais. Quanto mais, melhor. É sempre assim. O pobre não, ele divide o pouco que tem. A gente vê em catástrofes, em coisas, aqueles casebres derrubados, aí diz assim: e aí, o que ele vai fazer? Não, eu tenho um colchão, eu vou dar para aquele ali que está passando. Eu ganhei um pouco de comida. Agora mesmo a gente teve exemplos maravilhosos. As pessoas passando fome, né, com esse problema de pandemia, e o cara dividindo com o outro o pouquinho que tem. Então é isso que é essa a jogada da pobreza, né? A pobreza, a gente tem que ter um serviço incessante com vistas ao próximo, né? E a nós mesmos. Tem uma pessoa muito próxima a mim que sempre diz assim: Deus proverá. Eu custei entender isso. Hoje eu dou razão para ela, realmente. Quando a gente nota quando as coisas acontecem, assim, isso se chama fé. E é uma fé, não é uma fé cega, é uma fé com entendimento, que a gente entende o que Deus quer com a gente. A pobreza sendo vista como uma prova, a gente passa por ela tranquilo. Bom, em seguida, como ele não conseguiu, pois a família continuou no serviço do bem, trabalhando incessantemente, ele cercou com a calúnia. A calúnia, gente, é terrível, porque a calúnia geralmente é um ato covarde. Todo aquele caluniador, ele não diz na frente, ele vai por trás. Ele vai minando as pessoas queridas. Então, quando a pessoa chega naquele lugar onde ela é bem-quisto, amado por todos, encontra todo mundo de cara virada, porque aquela calúnia disseminou o ódio, o rancor, o preconceito. Para a calúnia, a resposta que o mestre nos ensina é o construtivo silêncio. Porque tudo aquilo, quando a gente fica exacerbado e discutindo sobre uma coisa que a gente sabe que não é verdade, vai ser pior. Mantenha o silêncio. O silêncio é uma arma maravilhosa. É uma arma maravilhosa, primeiramente para nós, que no silêncio nós entramos em paz. Ficamos zen. Não é? Outra coisa, além disso, o silêncio derruba o outro. Quando uma pessoa começa a gritar, ou a falar, ou caluniar, mantenha silêncio, ela vai ficando sem graça. Pô, esse cara não faz nada, eu estou falando mal dele, então, ao contrário, ele ainda sorri para mim, me dá bom dia, me dá boa tarde. Isso se chama, esse silêncio se chama caridade também. Porque com silêncio nós podemos ser caridosos. No momento que a gente acalma os ânimos com o nosso silêncio.
Não vamos esquecer nunca que Gandhi derrubou o jugo britânico sobre a Índia com o silêncio. Foi a arma maior de Gandhi. Permanecia sempre inalterada a reação dele. Quando era preciso mostrar severidade, sim, mas nunca altercação, sempre com calma. Então, o construtivo silêncio fez com que esse senhor das trevas ficasse cada vez mais irritado. Não teve dúvida, apelou para a vaidade. Ora, gente, a vaidade é terrível, porque a vaidade nos faz crer que nós somos a última bolachinha do pacote. Pronto. Todos são inferiores a mim. Todo vaidoso se coloca acima de todos, né? E com isso, não permite que exista uma interação de fraternidade. Com isso não existe o quê? A prática da caridade. Por quê? Porque ele é vaidoso demais. Ele só acredita nele, o umbigo dele é o centro do mundo. Todos devem a ele elogios. Então, foi aí que esse demônio conseguiu. Mas Jesus nos ensinou o quê? Para a vaidade, temos uma palavra parecida, que é o contraveneno, que é a humildade. E aí, o que é a humildade? A gente não pode achar que humildade é aquele que se joga no chão e deixa o cara passar por cima. Ou ser magoado sem fazer nada. Não, a humildade não é isso. A humildade é a gente saber receber esses reveses dos outros com carinho, com perdão, né? Não querer impor as nossas ideias, impor a nossa vontade em cima do outro. Deixa ele, vai crescer. Cada um, temos a nossa amiga Amável que sempre diz nas nossas noites de estudo, todos têm seu tempo. E é uma grande verdade. Todos nós temos tempo para tudo, né? Quando acontece uma coisa dessas, a nossa inteligência nos manda o quê? Nos manda serenar. Serena isso aqui, nos mantemos humildes. Não queremos nos elevar mais do que aquele que já está brigando, já está se achando o máximo. Vamos ser humildes. Deixa ele pensar assim. O exemplo sempre vai ser a maior lição. Muito maior do que qualquer palavra. Então, os seres escaninhos não conseguiam ver vitória naquilo. Tentavam, não conseguiam nada. Vamos mudar. Já que demos a pobreza, vamos dar a riqueza. Encher essa família de dinheiro, joias, preciosidades, né? Convites para festas e coisa e tal. Bom, a riqueza, gente, essa sim, é a pior prova de todas que podemos ter. Porque a riqueza nos abre portas para quê? Para tudo aquilo que é supérfluo. Com dinheiro tu compra tudo aquilo que é supérfluo. Para que eu vou ter um carro popular se eu posso ter uma Ferrari? Há pouco tempo eu falava com um amigo meu e ele tem na garagem dele tem um carro conversível desses importados, uma BMW. Aí eu disse para ele, pô, mas que carro bacana. Cara, mas esse carro tu deixa, tá sempre na garagem, Paulo. Eu disse, mas por quê? Ele disse assim, não, porque o dia que eu quero sair, eu passei e mostro para todo mundo. Gente, é isso que o dinheiro faz. O dinheiro nos faz sermos vaidosos, sermos egoístas, sermos avarentos, né? Consiste então o quê? Jesus nos ensina que o dinheiro é um empréstimo que Deus nos dá. Só que nós temos cobrança quando nós desencarnamos. Quando desencarnamos, o cara vai estar lá dizendo, com aquele livro, e aí, o que tu disseste nessa malinha aí? O cara diz, não, tenho meu carro, tenho dinheiro, casas. Tá, mas não serve aqui, eu quero saber o que tu disseste do teu espírito aí dentro. Nada, só tive dor, solidão, porque o dinheiro faz isso. Tá aí, tivesse dor e solidão, isso também só vai te fazer sofrer mais. Então, é isso que a riqueza tem que ser trabalhada. O dinheiro nos é dado, tá, para que nós possamos fazer progresso na sociedade, fazer com que a sociedade progresse, ajudar aquele que está necessitado, né? Gente, tem gente necessitada aos montes, já começa na nossa própria família. Aliás,
Nós temos sempre que começar a nossa caridade, seja atendimento material, atendimento fraterno, seja atendimento espiritual, no nosso lar. Porque é no nosso lar que estão as contendas principais. É ali que nós vamos ter que eliminar primeiro as coisas. Não adianta sair, a gente chegar correndo, chegar no centro espírita aqui, pô, eu fiz uma caridade, levei comida para o pessoal que estava necessitado, dei um passe ali, fiz uma exposição maravilhosa, todo mundo gostou. Cheguei em casa, é um déspota. Briga com a mulher, xinga os filhos. Não adianta nada. Tá sendo. Que exemplo? E se alguém sabe, que exemplo ele vai dar? Chega no supermercado, briga com a moça que está lá passando o caixa. Chega no empacotador, não bota sair direito. Então são coisinhas pequenas que a nossa conduta do dia a dia a gente tem que ir terminando. Né? E quem tem muito dinheiro geralmente acha que ele compra tudo. Esse é o grande mal. Né? Porque a pessoa que é o mais humilde, ele conquista os outros pelo coração. O rico conquista por aqui. Aí, com aquela festa maravilhosa, pô, tô cheio de amigos, estão todo mundo comendo churrasco aqui, ó, uma festona que eu estou fazendo. Terminou a festa, aqueles que estavam lá dentro, pô, que festa de churuca, esperava mais. Sempre vai ter um que vai querer mais ainda. Entende? Então, é isso que a gente tem que ver. Se tivermos dinheiro, vamos repartir, gente. Jesus sempre disse, não vamos repartir o que sobra. Vamos repartir até o que nos faz falta. Essa é a verdadeira caridade. Se não der para fazer isso, tudo bem, vamos repartir o que sobra. Sempre sobra alguma coisinha. É que a gente quer segurar aquilo. Não adianta segurar, porque se a gente desencarna, foi embora tudo. Nem o corpo a gente leva. Vai tudo ficar aí. Ah, tem tantas casas, tantos carros. Grande coisa. Mas lá dentro do coração tem alguma coisa boa? É isso aí. Bom, então, exasperado, como ele não quisia, porque essa família começou a fazer a distribuição de toda essa riqueza que esse demônio deu. Exasperado, este demônio disse o quê? Chamou um demônio da tristeza. Este sim. Por que este sim é perigoso? Porque este não temos tato, não podemos pegar a tristeza. A tristeza a gente só pode sentir. E quem é que não sente tristeza? Todos nós sentimos tristeza. Né? Perdemos o emprego, ficamos tristes. Perdemos um amor, ficamos tristes. Somos traídos, ficamos tristes. Perdemos um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, um irmão querido, um amigo dileto, ficamos tristes. Então, a tristeza faz parte do nosso dia a dia. E foi isso que esse demônio mandou, a tristeza. O que a tristeza, esse demônio fez para poder quebrar? Chegou ao chefe da família e disse no ouvido dele, eu vou até ler o que ele disse, porque é muito terrível. Ele disse assim, és um homem, não um anjo. Não te envergonhes, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão das tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas. Esse homem inseriu essa culpa dentro de si. E a culpa, agora nós vamos falar sobre a culpa. A culpa, gente, ela é necessária? É necessária. Porque a culpa advém sempre depois do erro. Erramos, ficamos culpados. Porque nós temos dentro de nós um juiz implacável que se chama consciência. Esse não perdoa nada. Pode perguntar o que quiser e está lá com a resposta sempre certa. Então, a culpa, se ela não for trabalhada como uma lição, a gente vai começar a viver a culpa e ela vai se transformar em quê? Em remorso.
O remorso vai evoluir para depressão. E a depressão vai chamar o quê? A obsessão. Então a culpa, gente, a gente não pode ficar se achando culpado. Eu fiz isso, está errado. Eu nunca vou ser perdoado. O que eu fiz com fulano, o que eu fiz com a minha vida. Não, gente, para aí. Vamos entender que a culpa só serve para nos orientar. Erramos, vamos mudar. E vamos construir um outro amanhã. A culpa, se ela ficar remoendo, nos leva até ao suicídio. E é isso que nós temos que fazer. Trabalhar com a culpa para crescimento nosso. Não para a gente ficar sofrendo e chorando o tempo todo. No caso desse homem, coitadinho, a culpa levou o quê? A tristeza. Porque está ali juntinho. A culpa faz a tristeza aparecer. E essa tristeza exacerbada vai fazendo o quê? Tristeza é sinônimo de desânimo. E a tristeza cria uma outra coisa pior ainda, que é aquela pena de si mesmo. A pessoa começa a se apiedar de si mesmo. Coitado, eu sofro tanto. E quando a gente começa a viver essa instrução que a gente mesmo dá, a gente transforma a nossa vida num caos. Primeiramente, psicologicamente. Mexe com toda a nossa psique. Só que nós somos corpo e espírito. Essa psique, dentro do nosso espírito, vai movimentar o nosso corpo. E aí começa a surgir o quê? As doenças. Né? As doenças, porque na realidade, nós não tem doenças, nós somos doentes. Nós criamos a doença e nós nos abraçamos nela. Né? E aí ficamos abraçadinho na tristeza, chorando, vamos perdendo o gosto pela vida. As pessoas vão se afastando da gente, porque ninguém suporta um cara triste toda hora, né? Nem nós, às vezes, não suportamos. Eu estou tão triste, que coisa chata. Então, essa tristeza, a gente não pode mastigar, viver, comungar com essa tristeza. Nós temos que tratar a tristeza com uma coisa que o mestre nos ensina. O que combate a tristeza se chama trabalho. Trabalho incessante. Né? E que trabalho é? É o trabalho mesmo, até o nosso próprio trabalho. Nós temos que começar a encarar aquilo que a gente faz com amor. Mas eu não gosto disso que eu faço. Mas faz o melhor. Que daqui a pouco tu vai dizer que aquilo ali é o que tu está fazendo bem e é o que tu sabes fazer melhor. Então se entrega ao trabalho, com afinco, com amor ao trabalho. E mais ainda, se nós fizermos esse trabalho direcionado para o trabalho do bem, aí show de bola. Aí estamos por cima da carne seca. Aí esse demônio vai embora, até se mata. e é esse o negócio, fazer o trabalho do bem. E o trabalho não é a gente carregar a cesta básica. Não, o trabalho é tudo, gente. O trabalho está numa palavra, num sorriso, num olhar, num abraço. É no silêncio de escutar a súplica do outro, o desabafo do outro. Né? Às vezes a gente não tem saco. Tem um cara que toda hora fala de problemas da vida dele. Mas nós vamos ter que ter. Porque isso é carinho, isso é caridade. A gente tem que entender que caridade não é só a doação, é tudo. A caridade está dentro da gente, está espalhada. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades, porque Deus nos dá essas oportunidades para nós subirmos, para nós eliminar. Pela caridade, nós conseguimos eliminar nossos problemas internos. Né? Quer ver uma coisa? Me diga quem é que não fica feliz com a felicidade do outro. A gente se sente muito mais feliz quando a gente consegue dar alguma coisa para alguém do que receber. Todo mundo é assim. É muito melhor se tu vê que tu fez, foi útil alguma coisa, que com a tua caridade tu ajudou, tu alavancou uma vida. E é isso que nós temos que fazer. E isso só se faz com trabalho. Antes de nós terminarmos, eu até separei aqui o que Emmanuel nos fala aqui no livrinho, eu vou ter que ler para vocês. Ó. As duas tristezas.
Assim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima, perante a sede de ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. Então, a gente vê o quê? Que a tristeza, a gente pode terminar com ela. Para isso, nós temos sempre que fazer o que sempre disseram todos os grandes sábios da antiguidade, Santo Agostinho também, conhece-te a ti mesmo. Porque a gente, se conhecendo, a gente sabe, para aí, essa tristeza não é para ser comida, não é uma refeição quente, não. É uma refeição que vai me matar. Quanto à perda, mas é difícil a perda de um cliente, de um filho. Claro que é difícil, dói às vezes a vida inteira. Mas a gente tem que fazer o quê? Não vamos viver os momentos que a gente perdeu aquela pessoa. Até porque perder, ninguém perdeu. Vamos se encontrar daqui a um tempo. Todo mundo, nós espíritas, sabemos que somos imortais, somos eternos. E provavelmente todos vamos nos encontrar. E todos vamos ter o mesmo sentimento fraterno, que é isso que Jesus sempre nos ensinou. A sermos fraternos, a sermos irmãos. Então, para com esse negócio de tristeza, porque perdi minha mãe, perdi meu pai. Não, minha mãe foi viajar. Daqui a pouco a gente se encontra. E vamos nos encontrar, ela vai estar num estado muito melhor, livre daquele sofrimento, daquele câncer, daquela... Entendeu, gente? O negócio é a gente viver a nossa vida com felicidade, com trabalho, com amor, com caridade. Só assim a gente vai melhorar cada vez mais. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a todos para orarmos pelos encarnados e desencarnados, né? Que a gente coloca o nomezinho aqui na caixinha. Ou em quem a gente lembrar nesse momento que está necessitando de auxílio. Divino amigo, em tuas mãos estão a nossa integridade espiritual, o nosso equilíbrio, a saúde da alma e do corpo que nos reveste. Fortalece-nos, possibilitando-nos servir-te em todos os dias de nossas vidas. Restaura-nos as forças combalidas e cura as chagas do nosso coração. Vitaliza-nos, Senhor, ante o esmorecimento de nossas energias no corpo desgastado pelo tempo. Não consistas que a morte nos sobrevenha antes que tenhamos cumprido com os nossos deveres primordiais. Se possível, concede-nos moratória. Concede-nos indispensável moratória, através da intercessão daqueles que zelam pela nossa saúde. Acima da medicina dos homens está a vontade de Deus. Cumpram-se em nós e por nós os teus desígnios, hoje e sempre. Agora nós passaremos para o passe. Então, quem quiser, espere a chamada pela recepcionista.